metas, mas uma coisa, né, mais superficial, vou passar para vocês. Isso pode ajudar a gente, embora a gente tenha aí Márcio, Leonardo, né, a molecada mais nova, tudo conectado nos aplicativos, tá tudo ali no celular, né? A gente ainda é um pouco ainda do papel, querer colocar na agenda de papel algumas coisas, mas vamos falar um pouquinho a respeito disso. E eu tinha me colocado à disposição porque naquele momento, né, final de semestre, estavam faltando alguns palestrantes, e aí acabou que, se precisar, eu posso falar no próximo semestre. E aí o André pensou em já colocar no início, que é bom, né? Que a gente já começa o semestre usando algumas coisas, certo? Exatamente. A ideia é essa mesmo, né? De tentar colocar em prática esse semestre. Isso. Quanto vocês estavam falando, principalmente na fala do André, deu uma travada aqui para mim, não sei se aconteceu isso para todo mundo. Então eu vou falar aqui, se de repente travar alguma coisa, a gente volta um pouquinho, tá? Eu também estou na casa da minha mãe, né, Ana? Para ter alguém para ajudar a olhar as crianças, que a Patrícia está trabalhando agora na parte da tarde. Então, a gente precisa de ajuda. Com certeza. Fiz uma apresentação para abordar fazer uma parte introdutória, né? Fazer a gente pensar em algumas coisas, antes de falar realmente dos aplicativos, né, das ferramentas. Vai. Ainda não está no modo... Agora está no modo apresentação, pessoal? Sim. Sim, Tiago. Agora foi. Tá legal. Então, além de falar de gestão do tempo, eu pensei em falar também um pouco de definição de metas, né? Porque é muito mais fácil a gente gerir o tempo se a gente tem metas bem estabelecidas na nossa vida. Então, eu primeiro inicio com 2 questionamentos, né? Quais são suas metas? Você tem isso bem claro? Tem isso anotado em algum lugar? Você teve um momento de reflexão para elaborar essas metas? E você tem critérios claros para fazer as suas escolhas? A gente tem que partir desse pressuposto. E aí, imagina que você está numa viagem, um lugar maravilhoso, você vai num restaurante maravilhoso, aí eu trouxe um exemplo aqui, né, do restaurante lá nas Maldívias, né, e você tem um cardápio fantástico, com muitas escolhas. Mas, de repente, se você não tiver critérios para escolher o prato, será que você vai ficar uma escolha demorada, sofrida, e depois de fazer a escolha, será que você vai ficar com dúvida ainda? Né? Será que, de repente, eu já visualizei antes de ir para as Maldívias, fiz uma pesquisa sobre pratos que são servidos, né, nesse local, dentro do meu paladar, do meu gosto, de repente, se eu cheguei num lugar desse, tenho o primeiro critério, quero comer um peixe branco. Um outro critério, o que fique mais rapidamente pronto. De repente, isso já facilita a minha escolha, né? E isso fazendo uma analogia com o restaurante, mas se a gente tiver os critérios bem claros nas nossas vidas, isso facilita as nossas escolhas, a elaboração de projetos, porque primeiro a gente parte de metas para criar projetos aí de, sei lá, 5, 10, 20 anos, onde vocês querem estar, como que a gente pensa em estar daqui 10, 15, 20 anos. E se a gente tiver critérios claros, as escolhas ficam mais fáceis para a gente atingir nosso objetivo. Entretanto, a gente tem várias áreas da nossa vida, né? A gente pensa muitas vezes na parte profissional, muitas vezes a gente cria metas e projetos profissionais, mas a gente tem várias áreas, né? E tem desde saúde, a parte financeira, socioafetiva, a parte intelectual, espiritual. E a gente precisa alinhar expectativas.
será que existe uma vida pessoal, profissional? Entre aspas, né? A vida é uma só. A gente tem que criar metas para atingir dimensões da nossa vida e reservar tempo para dedicar ações para concretizar essas metas, certo? A gente vai muitas vezes usar essas metas ou esse tempo no dia, na semana, no mês, para desenvolver algumas rotinas, algumas ações que vão atender cada uma dessas áreas, tá? Em determinados momentos, a gente vai poder ter um enfoque, mas na parte profissional, não tem problema, né? Daí 6 meses, 1 ano, eu vou focar mais na parte socioafetiva, a gente pode ter essa alternância. O grande X da questão é como a gente vai alinhar isso com as pessoas no nosso convívio. Esse é o grande problema, né? Que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer esse alinhamento e sofrem, muitas vezes, porque se dedicam muito mais à parte profissional e muitas vezes esquecem da dimensão da saúde ou da parte socioafetiva, de dar atenção para o companheiro ou para a companheira, e isso pode gerar alguns problemas, certo? Então, se a gente tiver uma conversa clara, né, com a pessoa ou com as pessoas do nosso convívio, a gente pode alinhar um pouco melhor essa expectativa que está sendo criada com relação a elas, tá certo? E se de repente você falar, olha, para o seu companheiro, nesse momento, nesses próximos semestres, eu preciso dedicar um pouco mais à minha vida profissional ou à minha vida intelectual, como eu, né? O que ocorre com as pessoas que estão dentro do programa de pós-graduação, aí no mestrado, principalmente que o prazo é muito mais apertado, o doutorado a gente tem um tempo um pouco maior, a gente consegue, às vezes, administrar e dividir esse tempo nessas várias dimensões de uma forma um pouco mais tranquila, mas se você alinhar com seu companheiro, de repente com seus pais, ou de repente você entrou no mestrado e está trabalhando, você não está com bolsa. Se você alinhar isso com o seu chefe, né, você pode não levar a esse resultado que está em vermelho, porque de repente, se você combina que vai jantar com seu companheiro, com sua companheira, e fica trabalhando, né, o jantar estava marcado às 7 da noite, e aí você chega 9h30 da noite em casa, e as panelas todas, né, no fogão, e aí tampada com pano, cadê o jantar que você tinha se comprometido? Aí a expectativa criada, quando você não entrega aquilo, tudo isso em vermelho se torna frustração. E isso dificulta a nossa vida e a vida das pessoas que estão convivendo com a gente, tá certo? Ou, claro que quando a gente pensa, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, você tem que estar ciente que você vai ter que deixar um tempo importante ali, tempo grande da sua vida, da sua semana, para se dedicar aos estudos. Se você não é casado, não tem nenhum relacionamento socioafetivo, às vezes fica um pouco mais fácil. Mas dá para fazer, namorando, casado. É só sentar e alinhar as expectativas com a pessoa que está com você naquele momento, certo? Até porque a vida ela não é totalmente equilibrada, então a gente tem que criar ciclos, né? Pode, naquele momento, ali, eu vou precisar me dedicar mais à parte intelectual, que vai refletir na parte profissional, e daí 6 meses você consegue dar um pouco mais de atenção à parte socioafetiva, ou à prática de exercício físico, que está relacionada à parte da saúde, né? E tentar equilibrar. Entretanto, mesmo que a expectativa ela tenha sido diminuída, porque naquele momento você vai dar mais ênfase na vida profissional, você pode ter ações tipo paliativas, né? Ou que poderiam minimizar essa sua opção profissional naquele momento. Por exemplo, uma noite do casal. Então, quarta-feira à noite, das 7 às 10, você vai sair com seu parceiro, sua parceira, e vão jantar e não vão dedicar nenhum tempo ali a outra atividade, senão ser
viver, estarem ali um com o outro, né? Entre outros. E é importante a gente tenha clareza no que a gente deseja. Se a gente não tiver metas claras, o cérebro vai focar em coisas que não têm muita importância, né? Que vão te distanciar no teu objetivo final. E a gente tem metas, que são metas de ter e metas de ser. Tá? E vocês acham que existe diferença entre homens e mulheres? Quem fica mais para o ter, quem tem mais metas de ser, na opinião de vocês? É uma pergunta. Eu acredito que é a mesma coisa. Eu acho que não tem muita diferença entre homem e mulher, não. Sim, eu vejo em vários momentos, minhas metas eram um ter. Né? Depois, claro, de alguns, você vai ficando um pouco mais velho e tal, você começa a refletir um pouco mais em ser. Né? Mas, geralmente, as mulheres se preocupam mais em ser, metas de ser. Né? E os homens um pouco mais em metas de ter. Né? Ter um carro, ter uma casa, enfim. Eles ficam um pouco mais preocupados, às vezes, nessa parte que reflete a dimensão financeira, muitas vezes. Mas, pode falar. A Ana e a Lisa. E aí? Eu acho que é uma mistura, né? Eu também me preocupo com o ser, mas com o ter também é importante. Mas Sim. acho Eu acho que é uma pensar. mistura também, mas assim, a hora que o Thiago começou a falar, de modo geral, o homem, né, tipo, deu o exemplo dele, e depois de ficando mais velho, foi mudando, eu acho que eu enxerguei isso que ele disse, sabe? Dessa diferença da mulher mais o ser e o homem mais o ter, assim, que aí eu já puxo pensando na experiência que eu tenho, né, com as pessoas, homens que eu tenho à minha volta, tipo, marido, pai, enfim. E eu acho que faz sentido o que ele falou, pensando bem, assim. É engraçado isso, porque muitas vezes você tá ali, você se depara com o teu parceiro te cobrando, ó, você não fica um pouco mais aqui, perto, faz um carinho, né? Esteja mais presente, seja mais presente. E aí você tá assim, não, preciso desenvolver mais projetos, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para dar mais conforto. Então aí você vai pro ter, né? Geralmente isso ocorreu comigo. Claro que, como eu falei, a gente vai vivendo, a gente vai percebendo o que é mais importante para as pessoas que estão em volta de você, né? E você vai se moldando. Mas, enfim, vamos dar sequência aqui, né? E, geralmente, para a gente pensar em elaborar essas metas, geralmente a gente usa esse acróstico, né? O SMART, né? Com S de específico, ser específico. Aí eu penso, vou ser um pai melhor, vou cuidar mais da minha saúde, acho que eu vou comprar um carro. Tá, mas até aí você pensou em alguma coisa, mas está muito distante de ser específico, né? Vou ser um pai melhor, então vou ter mais dias presentes na vida dos meus filhos, das minhas filhas. No caso, eu tenho 2 filhas, né? Eu vou cuidar da saúde, eu vou perder peso. Entendeu? Eu vou comprar um carro, mas eu vou comprar um carro de 7 lugares. Vamos deixar isso mais específico ainda? Eu vou dedicar tantas horas da semana, tais dias da semana, para ficar com minhas filhas, para ler com elas, para levá-las a uma praça, enfim. Ou eu vou perder 10 quilos e 8 centímetros de circunferência abdominal, certo? Vou comprar um carro de 7 lugares, já foi mais específico, né? De 50 a 100 mil reais. Né? E aí, quando a gente pensa, deixando a tua meta mais específica, você já começa a entrar na parte do mensurável, né? Porque, vou dedicar tanto tempo, tantos dias por semana para estar com as minhas filhas. Né? Thiago. Oi. Só complementando, desculpa te cortar isso que você está falando, algo que é muito palpável para nós também é a questão por exemplo, vou escrever um artigo. É muito geral, né? Né? Exatamente. Então, eu tenho que ir estabelecendo mais específico. Tá, o que eu vou fazer primeiro? Vou ver os dados?
vou rodar a análise, né? Então, eu acho que é isso, né? Porque se a gente só ficar assim, vou escrever um artigo e não ir afunilando realmente para metas mais específicas, dificilmente as coisas andam, né? Exatamente. Até quando a gente vê o significado das outras letras aqui, a gente vai chegar mais nessa sua reflexão, André. Mas o artigo já é um exemplo muito palpável para a gente, né? Eu vou escrever um artigo. Lá no começo do ano, eu pensei em escrever um artigo no primeiro semestre e mais um no segundo. Beleza, eu já entrei aqui para o mensurável, né? Vou escrever 2 artigos em 2021. Ok. Tá, o que poderia ser específico? Vou escrever sobre restrição do fluxo sanguíneo. De repente, a Ana ia abordar gasto energético. O Pedro já entra mais na área da sarcopenia, dos idosos. Enfim, o André, pessoas que vivem com HIV/AIDS, um pouco de lipodistrofia, às vezes uma parte mais psicológica que ele gosta também, estuda bastante. E cada um já começa a entrar um pouco mais na sua área. Eu vou escrever um artigo sobre esse tema, ou vou escrever 2 artigos, né? Quem consegue correr mais, ter mais tempo livre para isso, beleza, ótimo. O Pedro que dá uma máquina, né? Então, aí temos o mensurável, né? Que é quantificar isso. Vou escrever 1, 2 artigos, vou perder X quilos de peso, né? E tem que ser uma coisa atingível quando a gente vai aqui para o A. Ok? Pô, eu vou ter uma Ferrari. Opa, mas aí a gente entra aqui para o tempo, temporal, né? Mas em quanto tempo? É que 20 anos eu vou ter uma Ferrari. Beleza, aí pode ser até que isso seja tranquilo de acontecer, né? Mas geralmente a gente faz metas anuais, né? Metas um pouco mais próximas. A gente pode pensar até a longo prazo, que não vou abordar isso hoje, mas talvez elaborar projetos para várias áreas da sua vida, e aí você ir criando metas a curto prazo para lá na frente, ao final de alguns anos, você atinja esse grande projeto, ok? Vamos dentro do atingível. Pô, eu estou 30 quilos acima do peso, que seria considerado ideal para mim. Então, se eu pensei nesse ano perder 10 quilos, é uma coisa atingível, é possível, né? Eu não posso, de repente, estar 30 quilos acima e querer perder 50. Então, isso vai deixando a tua meta um pouco frustrante, né? Você vai se desestimular até atingir essa meta, ok? E ela tem que ser importante para você. Imagina, uma vez eu peguei uma aluna, estava querendo perder peso, e ela estava já há 5 anos tentando perder peso. Mas você quer perder peso? Eu quero perder peso porque o meu marido quer que eu perca peso. Então, para o marido dela era importante, para ela não era tão importante assim. Tanto é que ela não estava conseguindo, ela não estava se dedicando para atingir aquela meta, né? Ou, de repente, daqui uns anos, minhas filhas vão chegar no momento de ingressar numa universidade e eu queira que elas façam medicina. Mas ela quer fazer arquitetura e vai fazer medicina porque eu queira. Tá? Não é relevante para ela, não é importante para ela. Então, a gente tem que pensar nisso também, quando a gente vai criar nossas metas. Tá? E aí, entra no aspecto temporal, que é atingível ter uma Ferrari daqui 20 anos? Pode ser que seja, tá? Mas a gente tem que pensar no agora também. Quanto tempo do dia, da semana, eu vou me dedicar para desenvolver ações para atingir uma meta, ou várias metas que eu elaborei para o próximo semestre ou para o próximo ano. Tá certo? Bom, eu pensei em melhorar, pensando na dimensão intelectual, né? Criei uma meta de ler 4 artigos por semana. Tá? E comecei a pôr isso em prática a partir do início desse ano. E aí uma coisa legal de se fazer para algumas pessoas, né? Acho que para 99% delas, é ter guardiões. E aí eu até convidei o André para ser o guardião. Falei, André, você vai me cobrar que eu tenho que ler 4 artigos científicos toda semana. Quando eu fiz a disciplina de treinamento de força lá na EFE em São Paulo, com o Valmor,
a gente tinha que ler 5 artigos por semana. No início, né, pô, 5, ele até brinca, pô, mas a semana tem 7 dias, dá para você ler um por dia, ainda sobra 2 dias, sobram 2 dias ainda livres para você, né? Então eu pensei, opa, dá para ter uma meta de 4 artigos por semana? E aí é legal você buscar algumas pessoas para ser esses caras que vão te ajudar a cumprir essas metas, né? E criar alavancas, que pode ser alavancas de dor ou alavancas de prazer, certo? Por exemplo, alavanca de dor às vezes funciona mais, ok? Imagina que de repente você é uma pessoa que vai perder 10 quilos, né? Sua esposa se comprometeu a perder 10 quilos, e aí ela chamou um guardião, que não é você, né? Uma amiga tua, um amigo, e aí a alavanca é, se você não perder, o seu marido vai para Las Vegas junto com os amigos dele. É uma baita alavanca de dor. Falei, em Las Vegas, só homens, né? Claro que a gente tem que pensar, né, no respeito com a nossa parceira, mas é uma pulguinha atrás da orelha. Força a pessoa a correr um pouco mais atrás, certo? O André, você quer falar da alavanca que você me propôs na leitura dos artigos? Eu acho essa ideia que o Thiago falou muito legal, né? Essa questão do guardião. E vou tentar colocar em prática também, Thiago, né? Legal. Para alguma atividade aí que eu quero desenvolver, colocar como prioridade. Mas o Thiago falou para pensar em uma alavanca, né, uma punição, né, caso ele não conseguisse completar aí os 4 artigos na semana. E aí, o que eu havia pensado, né, eu falei assim, olha, Thiago, então porque também não pode ser algo, na minha opinião, né, punitivo no sentido de não trazer nenhum benefício. Daí eu pensei em propor para o Thiago a questão de ele fazer jejum em um dia do final de semana, caso ele não cumprisse a leitura dos 4 artigos na semana. Agora, eu não lembro de quantas horas era o jejum, Thiago, se era 8 horas. Eram 8 horas. Então, a ideia era fazer o jejum aí um dia do final de semana, caso não cumprisse. Mas, não precisou nenhuma vez, né, Thiago? Porque eu sou uma pessoa que gosta de comer, né? E aí essa alavanca acordei. E não podia ser à noite, tinha que ser em um período do dia, né? Então, por exemplo, das 8 às 2, né? Então, tinha que ser um período do dia mesmo, não à noite. É puxado, isso me incentivou bastante. Obrigado, viu, André? Não, imagina, Thiago. E aí, no final dessa concretização, dessa Eu acho meta... que o Léo, Thiago, ia falar alguma coisa, desculpa te cortar. Opa, pode falar, Léo, que eu não estou vendo, vocês vão me dando um toque aí. Não, eu ia falar, Thiago, o quão cada aspecto que você abordou aí são importantes e eles têm que formar um ciclo, né? Porque você acabou de falar da relevância e você falou do temporal e você trouxe um contraponto ao temporal que tem que ser relevante. Então, por exemplo, esse guardião, ele tem que te aplicar, querendo ou não, um estímulo, mas esse estímulo ele tem que ser para algo relevante e algo que não te desmotive a ponto de eu estou fazendo isso para não sentir a dor. Exatamente. Né? Só que é muito engraçado, porque muitas vezes, de repente, um exemplo do curso que eu fiz, o cara tinha um iPhone, uma meta era cuidar da saúde, perder tantos quilos de gordura, ganhar tantos de massa muscular, e aí a alavanca dele era dar o iPhone para ele se ele não atingisse. E é um pouco nesse sentido que fica meio, né, é meio punitiva demais. É meio punitivo demais. Só que aí ele reportou que, e ele fazia crossfit, né? Então ele acordou 5h30 da manhã, hoje eu não vou não. Aí ele, mas se eu não for, eu vou perder meu iPhone. E aí as primeiras semanas ele estava pensando em perder o iPhone, mas aí daí a pouco ele já estava indo porque já tinha se tornado um hábito. Né? A gente pensa aí 20 e poucos dias, alguns autores falam, não, tem que ser 3 meses para o hábito se consolidar, mas o negócio se incorporou na rotina dele, que aí ele já não estava nem pensando mais na alavanca lá, na punição dele, que era dar o iPhone. Mas, claro, a gente tem que ponderar. E o André fez uma ponderação muito legal, né? Falou, não, faz o jejum. Não vai ser uma coisa que
que vai te trazer uma alavanca de dor ali, e por fim vai acabar te estimulando a cumprir a tua meta, mas não é uma coisa tão punitiva assim. Foi legal essa ideia dele também, né? E se a gente pensar ainda voltando à questão dos artigos, opa, a gente é atingível, de repente, a gente escrever um artigo por semestre? É atingível, né? É relevante, porque vai aumentar o nosso conhecimento naquela área, vai ser importante para o currículo, enfim, e aí você pode dividir, né, aquele tempo. Opa, o que eu vou fazer primeiro, né? Que a gente vai chegar também na lista de atividades que a gente vai fazer por semana, mas se eu dedicar 1 hora, 3, 4 dias da semana para desenvolver esse artigo, será que é o suficiente? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí é um tentativa e erro, né? Feedback que você vai tendo no processo nos processos que você vai desenvolvendo, que vão te trazer esse retorno. Quantas atividades você está desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Também isso vai influenciar. E esse acróstico é do Peter Drucker, né? Mas aí a gente pode acrescentar esse E de ecológico, né? Porque, caramba, será que essa meta, eu vou desenvolver, vou atingir essa meta, mas ela vai influenciar negativamente alguma dimensão da minha vida, alguma área da minha vida, seja socioafetiva, seja na parte de saúde? Então, se eu dedicar muito tempo para a parte profissional e separar da minha esposa, essa meta ela não é ecológica, certo? Então, é interessante que a gente pense nisso também, né? E volto a falar, a gente alinhar expectativas. Estou pensando em tal meta. Se você tem um parceiro, uma parceira, senta e alinha o que dá para ser feito, fala a tua intenção, e aí vocês não vão ter aquele tamanho de frustração lá no final, né? Porque aí você deixa ela, ó, em determinado momento eu vou me dedicar a essa meta, e aí, dediquei 6 meses, 1 ano, mais a parte profissional, e aí a gente vai equilibrando, né? Agora eu vou dedicar mais a parte socioafetiva, para a família, enfim. E a gente tem que pensar em todas essas coisas, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum apontamento? Tiago, só uma pergunta. Nesse curso que você relatou, como que eles abordam, por exemplo, a pessoa que não consegue? Né? Que ela faz todo esse planejamento, que ela tem essa alavanca do guardião, mas mesmo assim ela não consegue incorporar esse hábito. Então, na realidade, tem muita coisa que é trabalhada, né? Porque tem pessoas que não conseguem porque não sabem dizer não, então estão sempre resolvendo o problema dos outros e não resolve os seus, né? Não cumpre as suas metas, porque não sabe dizer não. Então, eles tem uma reflexão, algumas formas de você dizer não, vários exercícios que vão te levando a tentar gerenciar melhor o tempo. Vai ter pessoa que não vai conseguir. Pode ser que sim, né? Mas muitas conseguem. Então, eu estou fazendo um recorte só de uma parte de um curso que ele é bem extenso, sabe? Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Obrigado. E aí, uma pergunta. Como você organiza a sua semana? Outra atividade, outra tarefinha que a gente é levado a fazer no curso. Organizar uma lista de tarefas semanalmente, né? Muita gente coloca aqueles post-its, né? Aquelas blocos de anotação, então cola tudo no computador, na parede, mas fica fácil de saber o que eu devo fazer primeiro. De repente, se a gente colocar no papel, de repente numa lista no Word, ou até no primeiro aplicativo, na primeira ferramenta que eu vou abordar aqui, que traz de lista, né, fala sobre listas, criar uma lista e atribuir importância aos itens dessa lista, tá? Então, chega no final de semana, geralmente, eles propõem que a gente faça isso no domingo, tá? Criei a lista de tarefas que eu preciso realizar a curto, médio prazo, né?
pus ali, o que é mais importante? Vou atribuir importância. E depois eu coloco na agenda. Distribuo essas tarefas na minha semana, certo? Eu tenho a parte profissional, eu tenho a parte intelectual, e eu tenho a família, enfim, tenta colocar as tarefas que você tem ali no curto prazo, naquela semana, e cumprir essas atividades. Mas vai ter dia que eu não vou conseguir cumprir tudo, e no início a gente não vai cumprir tudo mesmo, tá? É com a prática, é o hábito, que é a longo prazo. Mas eu estou cumprindo 50%. Opa, o que eu não fiz hoje, eu jogo para amanhã, eu não jogo daqui 3, 4 dias. Eu tento ir me ajustando. Então, por isso que no início é importante a gente deixar algumas janelas de tempo nessa agenda, né? Eu precisava ler um artigo e eu tinha anotado 10 da manhã. Não consegui, mas à tarde eu tenho das 5 às 6 que eu deixei vago. Então, eu pego e realoco essa tarefinha para 5 às 6. Ou amanhã eu não tinha deixado um tempo para ler um artigo, eu passo essa tarefa para o próximo dia. É uma possibilidade também. E até os mais disciplinados, se conseguir cumprir 80%, 90% da agenda, tá excelente, gente. Tá? Não precisa ficar paranoide de 100% da agenda, não. E aí eu pensei em a gente trabalhar um pouquinho hoje do To-Do List, né? E do Google Agenda, embora o Google Agenda, né? Talvez muitos aqui já trabalhem há algum tempo já com uma certa frequência. E deixa eu pegar aqui, ó. A gente já usa algumas ferramentas, por exemplo, né? Para a gente trabalhar a questão dos artigos, da edição dos artigos, a gente já usa o Drive, né? Embora eu fiquei um pouco surpreso, eu mandei agora no mês de julho pelo Drive, mas eu não especifiquei, né, que era para vocês me darem um retorno para o Drive, e só o André fez pelo Drive, né? Os demais que estão aqui presentes, né, a exceção da Lisa, fizeram no texto, me mandaram por e-mail de novo. Mas tudo bem. Estão me ouvindo? Sim. Ô, Tiago. É verdade. Mas tem uma forma que você compartilha que fica só no Drive. Entendi. Que aí a pessoa não tem opção, a não ser que ela entre lá no arquivo doc, né, do Drive e baixe o artigo e te envie. Entendi. Eu achei que ia ficar implícito, né, que era para fazer por lá, mas não tem problema, deu certo, a gente trabalhou no texto. Né? Eu mandei aí no chat o endereço do To-Do. Vocês conhecem o To-Do List? Não. Acho que veio no meu computador. Eu não conheço não, Thiago. Já foi, Márcio, seu computador? Eu acho que ele veio no meu computador e eu desinstalei, alguma coisa assim. Eu não cheguei a usar direito. E dá para a gente baixar ele no computador, no celular, ou dá para usar ele online também, tá? Eu mandei aí, se alguém quiser entrar e ir mexendo junto, eu vou compartilhar aqui, e aí vou falando de algumas coisas que dá para serem feitas por ele, entendeu? E falar um pouquinho dele, e a gente fala do Google Agenda, para não se estender muito. Você está marcando o tempo aí, professor André? Sim, Thiago, são mais 26 minutos, é até às 16 horas. Tá, ok. Vamos ver se vai aparecer aqui para vocês. Estou mudando aqui a aba. Vocês estão vendo aqui fundo branco com azul? Sim. Eu fui deixando algumas coisas aqui, né? Já, você pode aqui criar, eu criei lista GPA, uma lista fitness, supermercado, finanças. Eu posso vir aqui e colocar uma outra família. Umas tarefas que vocês têm que fazer para cada uma das dimensões, né? E, por exemplo, eu vou aqui no supermercado. De repente, a gente faz várias listas, né, do supermercado, no papel, e né, fica gastando papel, perde papel, faz essa lista de novo. De repente, se fizer uma lista de supermercado, eu coloquei alguns itens aqui, e você pode compartilhar essas listas para quem tem acesso, né, ao aplicativo, à ferramenta,
E, por exemplo, você e sua esposa, precisa ir ao mercado. Fez a lista, fui lá, cliquei, você vai riscando, né? Beleza, eu terminei a compra, mas aí eu posso para o próximo mês voltar essa lista aqui. E aí a sua esposa pode entrar, acrescentar alguma coisa a mais para que vocês tenham uma lista de compras no mercado. Tem do GPAT. Ok, vou criando listas aqui, né? Digitei, vou dando Enter, tendo algumas coisas. Dá uma travada aqui. Beleza, criei várias listas de tarefas no GPAT, tá? Se eu marcar aqui com X, eu mudo a importância, ela vai lá para cima, certo? E aí, é criada uma outra, ela passa a entrar numa outra lista, que é de prioridades, tá? E aí, dentro dessas várias listas, se eu for marcando algumas como muito importantes, elas vêm para essa daqui, ok? Isso também vem para frente. Eu posso, tem uma tarefa que é entrar em contato com o André. Marquei aqui, ó. Entrar em contato com o André, assunto, data das atividades de GPAT sob minha responsabilidade. Poderia ser no segundo semestre. Eu posso criar subtarefas aqui, né? Eu posso falar sobre artigo, né? Capacitação. Sei lá. Mais uma outra coisa aqui. Marquei, né? Para amanhã eu preciso entrar em contato. Eu escolhi a data, ficou amanhã. Fiz um lembrete para me lembrar hoje, às 15 horas, que amanhã poderia fazer para mim amanhã também, esse lembrete. E aí entrei em contato com o André, estou ali na frente. Falei com o André sobre o artigo, beleza, já cliquei aqui. Capacitação. Já matei os assuntos que eu tinha com o André ali, tá? Mas eu posso criar também uma lista e compartilhar. E aí eu vou, artigo de estimativa de pressão de restrição. Né? E aí eu vou colocar o seguinte, vou fazer assim, ó. Estatística. Pedro. Vou colocar produção. Ana. Sei lá, imagens. Posso vir aqui, que eu já vou compartilhar, mas aí eu vou destinar aqui para o Léo, vou dar uma data para ele fazer essas imagens, na próxima segunda-feira, tá? Para a Ana, eu posso adicionar uma data amanhã. O Pedro, sei lá, vou escolher uma data, vou colocar aqui quinta-feira. Salvei, certo? Dei datas dessas tarefas, e se eu compartilhar essa lista com essas pessoas, claro, eles vão ter que ter ou o aplicativo ou a inscrição na ferramenta de forma online. Assim que eles terminarem de fazer a tarefa e clicarem aqui, eu recebo uma mensagem mencionando, o Léo já terminou de elaborar, confeccionar as imagens para o artigo. E assim, para todas os outros integrantes dessa lista, certo? Ele funciona, então, como um drive, né? E um drive compartilhado. O que você modifica, se você compartilhou, o outro também... Sim. Você pode adicionar arquivos aqui, enviar dentro dessa lista. Ele funciona de forma semelhante a um drive. Tá? Uhum. Interessante. Pode falar. Será se ele é linkado com a agenda? É que um é da Microsoft e um da Google, mas esse Então, né? Esse aqui é do Microsoft. Como fazer. Teria esse lance também. Porque dentro do Google Agenda, a gente consegue criar tarefas também, né? Então, eu estou falando de duas ferramentas que a gente pode usar de forma independente, enfim. Mas são possibilidades, certo? E a gente deu exemplo aqui dentro do GPAT de repente, você construir um artigo, né? E eu posso, de repente, organizar, é o aniversário do André. Aí eu monto uma lista aqui
com o aniversário do André. Surpresa, né? Aí eu compartilho com vocês o que cada um vai ter que fazer para poder concretizar essa ação, tá? E aí, ó, eu venho aqui e posso compartilhar. Posso copiar o link ou convidar por e-mail e vocês estão dentro dessa possibilidade de construção desse artigo, como é o exemplo aqui, certo? Tranquilo aqui? Tranquilo. Legal. E aí, Tiago, outra... só ali. Mas aí, a hora que a pessoa ela conclui, você recebe uma notificação ou não? Sim, se o Léo fez a imagem, ou a Ana, se ela clicar aqui, vocês não é importante isso para vocês agora, mas tem um sinal sonoro até que quando a pessoa conclui. E é disparado uma mensagem para mim que foi concluída essa ação, entendeu? Entendi. Uhum. Então, em algumas situações isso pode ser desejável, né? Pode facilitar. Vê, vamos para a agenda. Tem algumas coisas aqui já, vocês estão vendo em agenda, né? Sim. Beleza. Eu deixei alguns itens, vou inserir alguns itens aqui, né? Só para facilitar a visualização de todo mundo. E como a gente pode configurar. Claro que às vezes para alguns isso já é bem fácil, é da rotina de vocês. E fez a lista, atribuiu importância para aquela lista lá no final de semana. Como que você vai jogar essas atividades aqui na próxima semana, tá? Claro que tem atividades que vão se repetir, né, que são fixas. Por exemplo, eu coloquei andar com os cachorros. Deixei aqui no horário de segunda a sexta, que é das 6h30 às 7 da manhã. Final de semana, no sábado eu já coloquei um pouquinho mais tarde, mas não coloquei aqui no domingo. Vou fechar aqui e vou inserir. Se eu vier aqui colocar no domingo, das 8 às 9, andar com os cachorros. Beleza, eu posso vir aqui mais opções. Não se repete ou semanal, cada domingo. Beleza? Pego e vou salvar. Só que ela ficou encavalada aqui com o café da manhã, né? Ou eu mudo esse horário do café da manhã, ser meio... Tem toque, que nem eu, você muda esse horário do café da manhã ser eu, ou você muda esse horário. De repente, não, 1 hora é muito, eu consigo dar uma volta com meus cachorros em 30 minutos. E aí, quando faz a alteração, você altera só para aquele dia, ou você altera para todos, e aí você vai para a próxima semana, tá lá, anotado, né? Beleza, ok. Mas não tem aqui, coloquei GPAT, vai se repetir semanalmente das 14 às 18, né? Eu tenho esse horário de trabalho pedagógico coletivo, né? Aqui está errado, então já vamos editar. Eu venho aqui, beleza, salvei, já estão coisas que já estão certas. Como eu disse lá no início, eu já sei que eu vou para a escola à tarde, de terça, escola Viana Bolonha. Então, eu vou das 14 até das 13 até as 17. Opa, errei aqui, eu tenho que mexer no outro horário. Das 13 às 17. Só que não vou todos os dias, né? Eu vou aqui personalizar, eu vou de quarta e quinta. E aí já criou, e isso vai ficar criado para as próximas semanas, até eu excluir, tá? Tem coisas que eu fui apagando de semanas anteriores, ó, que ficam gravadas, tá? Quando você exclui dali para frente. Tá? Vocês estão vendo que está faltando aqui o ler artigo. Eu posso vir e colocar ler artigo
científico. Isso tudo em evento, né? São compromissos. E aí eu coloco todos os dias de segunda a sexta. Ah, eu não quero que ele fique dessa cor. Clico com o botão direito, eu vou pôr, sei lá, um verdinho claro. Para você também ter essa, né, visual das suas atividades. E aí, como isso a gente tem o Google nos celulares hoje em dia, então você está fazendo aqui no computador, mas os lembretes vão chegando para você no celular, certo? E às vezes visualizando assim fica mais fácil. Eu preciso de uma reunião amanhã. Reunião Pedro e Ana, né? Vou adicionar uma videoconferência já. Não vai se repetir. Salvei aqui, eu posso copiar, eu posso até, se não me engano, já notificar eles aqui. Colocar uma pauta aqui em anexo, ou descrever o que vai acontecer nessa reunião. Enfim, dá para você fazer algumas coisas e já compartilhar com as pessoas. Tá? E aí ela não vai se repetir. O que mais dá para a gente fazer aqui? A gente tem, vamos criar aqui, por exemplo, vou criar um lembrete. Eu venho aqui, ao invés de evento ou compromisso, eu vou um lembrete. Eu vou responder e-mail Márcio. Certo? Ele ficou um pouco diferente aqui, né, do que os outros. E aí, o que é interessante do lembrete? Se eu não fizer isso hoje, ele vai para amanhã. E se eu não fizer amanhã, ele vai para frente, né? Se eu não fizer na terça, ele vai para quarta e assim por diante. Ele fica te perseguindo a semana toda. Então aí você tem que, consegui, vem aqui e marca como concluído. Aí ele desaparece, certo? Só para vocês terem uma ideia, ó, se eu marcar aqui esse mesmo lembrete, ó, no domingo, enviar e-mail, ou salvar, ele já veio para cá, mas não era isso que era para fazer, não. Espera aí um pouquinho. Tá. Você viu que ele marquei no domingo, ele já jogou para hoje? Porque aí ele manda hoje que eu ainda tenho tempo para fazer isso hoje. Girou meia-noite, ele vai passar para terça. E assim, sucessivamente. Tá? Então eu preciso vir e marcar como concluído, certo? O lembrete. E a gente pode fazer também tarefas, né? Que a gente tem que desenvolver naquele determinado dia. Só que você pode fazer todas as tarefas aqui no domingo, por exemplo, deixar a lista de tarefas e depois distribuí-las aqui nos dias da semana. Você pode mudar a visualização. Eu quero ver 4 dias da semana só. Eu quero ver o mês inteiro. Tá? Para você fazer. O ano fica demais. Você pode, de repente, até personalizar a forma como você quer ver. Eu gosto bastante de ver a semana. Tá? Posso criar... Opa, fiquei sabendo que eu tenho que apresentar agora o artigo dia 16, não é? Posso vir aqui, ó. Apresentar artigo GPAT. Beleza, não preciso. Só para... uma coisa que já vai acontecer. Ele não vai se repetir, eu posso ir para a semana da frente, que não está lá. Não está aqui. Eu posso voltar nessa semana daqui e, de repente, criar aqui no... Vamos lá, por exemplo, na quinta-feira eu venho aqui e crio um lembrete. Artigo
Apresentar artigo GPAT 16. 2. Poderia ter feito isso lá no início da manhã e esse lembrete vai ficar aqui, me perseguindo, né? Se eu não terminar de aprontar aqui na quinta, ele vai para sexta. A hora que eu terminar de elaborar, finalizar a apresentação, eu marco ele e ele some. Certo? Claro que isso aqui ainda está em construção, eu preciso terminar, eu preciso das datas, dos horários que eu vou estar na escola no período da manhã para fechar isso. O que eu posso colocar aqui, que eu ainda não coloquei? Um exemplo só, tá? Café da manhã. Tentar manter isso, um evento, é um compromisso. Isso vai se repetir segunda a sexta neste horário. Então, opa, ficou 1 hora de compromisso, né? Então vem aqui, ó, já aparece a imagem do café da manhã. Ficou muito grande, 1 hora, então eu vou das 6 às 6h30, 30 minutos só. Estes são os eventos seguintes. Acho que eu esqueci de mudar esse, né? Mudei na terça. Opa, posso vir aqui, deixei eles de amarelinho sábado e domingo, deixo todos de amarelo, então, né? Academia, pensei nesses dias, já vem até lá uma imagem relacionada à academia, e aí vocês vão distribuindo as atividades relacionadas dentro das suas metas, dentro da importância do que você vai focar naquele momento, né? Se é a parte intelectual, profissional, familiar, enfim, dentro daquele ciclo que for mais importante para você, e deixar algumas horas, né? Alguns horários vagos, para de repente você ter que realocar essas atividades. E tentar cumprir mesmo. Opa, eu tenho uma reunião, às vezes, com o meu chefe, ou tenho uma reunião com o professor Dalmo, que não estava previamente agendada. De repente, eu estou em uma quinta-feira, me mandou o professor Dalmo, vamos fazer uma reunião, a gente precisa discutir alguns aspectos de determinado artigo. Beleza. Você tem um compromisso às 19 horas, que é levar seu filho no cinema, claro, né? Que não está no momento ainda, devido às restrições, mas se tinha um compromisso com seus filhos, ou com seu filho, ou com sua esposa, aquele dia, falou, não, tudo bem, professor, vamos fazer, só que eu tenho das 16 às 17. Tá, mas porque você tem um problema? O que você tem? Tenho que sair com a minha esposa. Não é problema a gente falar isso, é muito mais tranquilo a gente, por isso que a gente fica naquela angústia, né? Deu 6 horas, deu 6h15, deu 6h30, você precisa se arrumar para sair, cumprir aquele compromisso que é familiar naquele momento. E eu falei o exemplo do professor Dalma, mas pode ser um profissional, né? Com o teu patrão, enfim. É só ser claro, você alinhar a sua possibilidade dentro da tua agenda, né? Naquele momento. E aí, muitas vezes, vamos pensar no patrão, que também poderia ser um orientador, que te peça para realizar algumas atividades. E aí você adotou essa agenda já, falou, não, professor, tudo bem, mas hoje, eu preciso realizar isso e aquilo, que o senhor tinha me pedido semana passada, eu programei para essa semana. E essa tarefa, você quer que eu faça hoje? Quais dessas que eu tinha programado para fazer hoje, que eu posso fazer posteriormente? Certo? Pode ser a segunda tarefa, você pode me entregar na quinta. Mas na quinta-feira eu já tenho tais coisas que eu alinhei, né? Aí a pessoa, o seu chefe, o seu orientador, ele vai observar que você está tendo compromisso de determinar, matar tarefas, né? Cumprir suas metas, e você está se organizando, tá certo? E às vezes isso também é uma forma de não te sobrecarregar, certo? Ô, Tiago, dá para compartilhar evento e tarefa com outras pessoas? Dá também. Dá para você compartilhar. Quer ver, ó? Vamos pegar, sei lá, vamos criar uma aqui. Aqui, se você editar, você pode já indicar
por exemplo, ó, adicionar videoconferência, tá? E você pode vir aqui adicionar, ó. Você pode colocar os e-mails por aqui. Você já adicionou a videoconferência. Adicionar convidados. Ao invés de ser um e-mail, você vem aqui, ó. Cliquei aqui no professor Damo, você, tá? O Márcio. Ah, eu não sei, o da Lisa. Aí eu vou digitar o e-mail da Lisa. Ó, esse aqui, Lisa Fernanda, 20. Entendeu? Aí você salva e isso vai aparecer para as pessoas que você convidou. Entendeu? Dá para fazer por aqui também. Eu não me recordo agora, dentro da mesma instituição, André, dá para você criar. Se você clicar aqui, você muda também o layout, né? Visualização, dá para você criar. Vou mostrar aqui para vocês uma reunião que eu tenho agendado com meus alunos lá do Fundamental, e eu personalizei o nome da reunião. Só que ela está lá no outro e-mail, né? E aí, se for um e-mail institucional, por exemplo, e-mail, todo mundo com e-mail da USP, se digitar, por exemplo, GPAT, já acha a reunião. Entendi. De repente você não precisa nem compartilhar o link, né? E nem precisa de aceitar a pessoa, ah, não. Mas a pessoa não tem o e-mail da USP. Então aí ele vai precisar que você mande o link mesmo, que ele não vai achar. Imagina em todo o Meet você procurar aquela reunião, ele não vai achar. Um minuto aqui que deu um pequeno pau aqui, não está carregando. Tem 3 minutinhos, acho que dá para mostrar isso rapidinho. Beleza. Só um minuto, gente, que deu uma bugada aqui na internet. Vocês estão me ouvindo ainda? Ouvindo sim, só a sua imagem que travou. E eu não estou conseguindo mudar nem diabo aqui. Tem uma outra ferramenta que ela substitui o caderno, que é o Evernote. Né? Ele também permite que você crie lista de tarefas, tal. Que você, por exemplo, faça fichamento, você está fazendo leitura de artigos e aí destacar alguns pontos, anexar aquele artigo dentro da plataforma. Ele vem substituir o caderno, né, físico que a gente foi acostumado a usar. Só que eu ainda não me aprofundei muito nele, não. Caramba, trava. Já usou aqui. Oi? Esse, acho que eu já usei o Evernote? Mas eu acho que tem algumas coisas que eram pagas, né? Aí por isso que eu parei de usar. Tem umas coisas. Eu não lembro. Algumas coisas são pagas. Tem realmente algumas coisas que são pagas, mas parece que nos Estados Unidos os americanos usam bastante, né? Até a pessoa que estava dando esse curso, ele falou que alguns americanos, inclusive, fazem a tatuagem é um elefante verde, né? Do Evernote. Ó, acho que, vamos ver se consegue ver agora. É porque deu uma destravada aqui. Tá passando normal aí para vocês? Sim, tá no seu e-mail. Esse é o da escola. Vou tentar abrir aqui a agenda. Estão vendo aqui, ó, em azul? Se eu clicar aqui, ele já vai abrir esse compromisso, né? Esse evento, né? Que é o compromisso. E agora travou, Thiago. Agora foi? Agora foi novamente. E aí, posso vir já entrar, né? As pessoas, se elas abrirem direto do e-mail, minhas reuniões, fazer a busca colocando esse nome, os alunos lá da escola, se colocar Thiago Educação Física, primeiro precisa entrar para vocês verem. Porque quando a gente está aqui na nossa reunião, parece um monte de letra aqui, né? Tem um sentido. H, O, E,
E aí, se eu entro, se eu crio, eu posso personalizar a reunião e ela vai estar com o seu nome, ou o GPAT, dependendo do que você colocar, certo? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Tá travando um pouco, né, gente? Agora deu uma travada. Ó, vou tentar entrar aqui, ó, participar da reunião. Estão vendo aqui na reunião que tá Thiago ED Física? Sim. Eu só não me recordo agora, depois eu posso até passar em outro momento para vocês. Dá para a gente personalizar. De repente, o André coloca aqui GPAT. E todo mundo que tem o e-mail USP, se eles buscarem pelo Meet GPAT, eles conseguem entrar sem o link. Entendeu? Entendi. Eu vou fechar aqui. E só mais uma curiosidade aqui da agenda. Estou terminando aqui, gente. Vocês podem aqui, ó, configurar algumas coisas, né? Eu coloquei aqui, tinha feriado nos Estados Unidos, eu inseri feriados do Brasil e deixei na cor verde. Então, se eu... Tá travado aí de novo. Qualquer coisa, Thiago, desliga a sua câmera. Vai um pouco mais rápido. Deixa eu ver aqui. Boa ideia, Léo. Mas qual é o método de tamanho? Apareceu aqui novamente, né? Deixa eu voltar lá para a semana. Ó, Dias dos Pais. Então, todo feriado, se você for passando para frente, ele já vai te mostrando, né? Vamos lá na 7 de setembro, ele vai te apresentando os feriados nacionais. Eu posso ter compromissos aqui familiares, né? No caso aqui eu não registrei nenhum. Tem os lembretes, como eu já mostrei, tarefas, se eu adicionar, eles vão aparecer na cor marrom, e dá para você, né, ir personalizando da forma como você achar melhor para usar. Tá certo? O interessante, assim, desse curso é que muitas vezes a gente aparece algumas coisas que a gente tem que fazer, né? E ele fez uma analogia com o computador. Quando a gente abre um monte de página no computador, ele começa a bugar, a travar, certo? E aí, tarefas, coisas que você precisa fazer. Se você for deixando isso tudo na tua cabeça, vai dando uma travada, vai criando aquela ansiedade grande, certo? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas se você, primeiramente, colocar numa lista, opa, aí você já vai meio que desocupando, você já vai fechando janela do seu cérebro. E no final de semana, com um pouco mais de tranquilidade, você atribui importância e destina o tempo adequado para cada atividade, para você concluir cada compromisso, cada atividade. Se for coisa pequena, você pode deixar como lembrete. Se for tarefas que demandam um pouco mais de tempo, você coloca elas como compromisso, né? Muito bom. Obrigado, Thiago, por compartilhar um pouco aí desse curso que você está fazendo, as suas experiências, e é muito necessário para todos nós essa questão de gerenciamento do tempo, né? Isso diminui a ansiedade, diminui vários complicadores aí de relacionamento, né? É muito interessante isso, né? Eu achei muito legal as ideias, né, das medidas paliativas, né? Vale do Rio Doce, para extrair minério, ele não tem que cavar lá, de repente, né, derrubar algumas matas, mas eles vão lá, fazem um replantio. Então dá para a gente fazer isso. A gente está focado mais na parte profissional, na parte intelectual, acadêmica, mas dá para a gente criar 1, 2 dias do jantar de família, né? O jantar com a sua parceira, com o seu parceiro. E isso vai tentando equilibrar as várias dimensões da nossa vida, né? Exatamente. Muito bom. Obrigado, Thiago, novamente.
Alguém quer compartilhar com o Thiago alguma coisa, alguma pergunta? Qual você gostou mais, Thiago? Da Microsoft ou o Google Agenda que você usa mais? Eu tenho usado mais o Google Agenda, tá? Porque a princípio ainda, como sou um pouco antigo, né, como diz o Léo, eu ainda estou preso um pouco ainda no papel, vou lá, anoto as coisas, faço uma lista ali no papel, embora eu comecei a jogar essa lista para um Excel ali, mas estou usando mais o Google Agenda, mas diante do hábito, né, que eu me propus a ter de ler os artigos semanalmente, eu vejo que o Evernote vai ter uma utilidade grande, né? Você pode fazer fechamento ali das tuas leituras, de repente você pode anexar o arquivo ali, ao invés de você deixar ele no teu notebook. Se você está sem o notebook, acessa o Evernote lá no computador da escola e você tem as informações ali, né? Escreve no chat, Thiago, como que chama? Evernote. E o primeiro é o To-Do. Uhum. Olha lá o post-it, lá, os blocos, né? Aí fica cheio de papelzinho grudado, e aí, de repente, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois? Por isso que, às vezes, é bom trazer o post-it para a agenda, né? E já definir o tempo para fazer aquilo. Bacana. Obrigado, Thiago. E é muito salutar nessa sua fala, nesse primeiro encontro aí do semestre, né? Para que a gente possa maximizar aí as nossas atividades e conseguir dar conta de tudo que a gente tem, né? De todas as dimensões da nossa vida. Ok, fica à disposição. Beleza, muito obrigado, Thiago. Vou parar a gravação, depois eu te envio, tá bom?